Olá, sejam bem-vindos ao Confronto Ideológico. Se você gosta de assuntos como esse, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino para receber notificações. Nesse vídeo, você ficará por dentro dos principais fatos históricos de Israel, como o surgimento do país, guerra civil, cultura, religião e tradições. E vamos começar falando do surgimento de Israel, que foi um dos eventos históricos que moldaram o século XX e está intimamente ligado com o final da Segunda Guerra Mundial e do domínio britânico na região do Oriente Médio. O país se autodenominou um Estado independente em 14 de maio de 1948, como informa o site do Consulado-Geral de Israel. O acontecimento foi parte de uma resolução da ONU, Organização das Nações Unidas, de novembro de 1947, em um plano para dividir a região da Palestina, antiga província palestina otomana, entre Israel e um Estado que reunisse a população local de língua árabe. No entanto, na sequência à criação de Israel, o país teve que enfrentar a chamada Guerra da Independência contra Egito, Jordânia, Síria, Líbano e Iraque, que atacaram o território recém-delimitado. O conflito durou 15 meses e matou cerca de 6.000 israelenses, segundo a Enciclopédia Britânica. Atualmente, Israel é a única nação judaica do período moderno, como explica a britânica. Israel é um país localizado na região asiática conhecida como Oriente Médio. Ele faz fronteira a leste com o Mar Mediterrâneo, a oeste com o Líbano, ao norte com a Síria, a nordeste com a Jordânia e a leste com o Egito e a faixa de Gaza. Ao sul, encontra-se o Mar Vermelho. O território de Israel é uma faixa que se estende por cerca de 470 quilômetros ao longo do Mar Mediterrâneo e tem 135 quilômetros em sua parte mais larga, sendo apenas 14,5 quilômetros em sua parte mais estreita. O território de Israel é dividido em 6 distritos: o Distrito Central, o Distrito de Haifa, o Distrito de Jerusalém, onde está localizada a capital, Jerusalém, o Distrito Norte, o Distrito Sul e o Distrito de Tel Aviv. Com uma área aproximada de 22 mil quilômetros quadrados e uma costa de 273 quilômetros, Israel é um dos países mais pequenos do mundo, representando apenas cerca de 1% do Oriente Médio. Sua população é de cerca de 9,5 milhões de habitantes, e é interessante notar que a idade média dos cidadãos oscila entre 31 e 32 anos, tornando-o um país com uma maioria de população jovem. As regiões de Israel são diversas e podem ser classificadas em várias zonas físicas. Israel abriga Jerusalém, cidade histórica sagrada para diversas religiões do mundo, como o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, a qual controla desde 1967. Sobre Israel e a faixa de Gaza, também é diante do Mediterrâneo, espremida entre o mar e o Estado de Israel, que está a faixa de Gaza. Ela ocupa uma pequena área de 363 km² de terra, disputada entre colonos israelenses e palestinos. Atualmente, segundo dados da Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Oriente Médio, Gaza abriga 2,1 milhões de pessoas, em sua maioria refugiados palestinos. A terra de Israel está ligada indissoluvelmente ao povo judeu. Foi onde a história desse povo teve início há 3.700 anos. E durante todos esses séculos, nela se manteve presente. A terra de Israel recebeu diversos nomes no decorrer do tempo. Na antiguidade, era chamada de Canaã, depois de Judeia, a terra dos judeus de Judá. E muito mais tarde, sob o domínio romano, no século I d.C., foi denominada pela primeira vez Palestina. Na época, era a pátria dos judeus, habitantes majoritários da Judéia, e, portanto, o termo palestino se referia aos judeus que lá nasciam e moravam. Mesmo assim, nos séculos seguintes, a região era conhecida como Terra Santa, ou Terra de Israel. A cidade de Jerusalém se tornou a capital de Israel,
há cerca de 3.000 anos, como o rei Davi, e até nunca foi a capital de outro povo que não o judeu. A experiência religiosa judaica é descrita em uma série de livros sagrados. O mais importante deles é a Torá, composta pelos 5 livros de Moisés, os primeiros livros do Antigo Testamento. A Torá é lida diariamente até os dias de hoje, nos serviços religiosos, nas sinagogas. O termo sinagoga começou a ser empregado após a destruição do primeiro templo de Jerusalém pelos babilônios, passando a ser um espaço destinado às orações das comunidades judaicas dispersas. O judaísmo é uma religião sem um sistema dogmático, que valoriza o livre-arbítrio de cada indivíduo. Tem como princípios fundamentais o Tikkun Olam, a ideia de que Deus criou o mundo e cabe ao homem melhorá-lo. Portanto, é missão do ser humano fazer deste um mundo melhor para todos. Outra máxima judaica é: não faça aos outros o que não queres que faça a ti mesmo. Segundo a tradição judaica, Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Por isso, o 7º dia é santificado. Nesse dia, todos devem descansar. Na antiguidade, quando existia escravidão, os servos e os animais também tinham garantido seu dia de descanso. A cada 7 anos, a terra tinha de permanecer 1 ano sem uso. E os cantos de plantações não deviam ser colhidos, para que os necessitados pudessem se alimentar. Essas foram as primeiras leis de direitos humanos do mundo. Já Tel Aviv, fundada em 1909, é localizada a cerca de 66 quilômetros de Jerusalém. É a capital e a maior cidade de Israel, além de ser conhecida como seu principal centro cultural, turístico e econômico. A sobrevivência do povo judeu e do judaísmo é um fenômeno ímpar. Com todas as perseguições e revés há 3.700 anos, os judeus vêm mantendo suas tradições e sua fé inabalável em um Deus único, um Deus de bondade, de amor e de justiça. Na manhã de 7 de outubro de 2023, o Hamas, grupo nacionalista islamista que governa a faixa de Gaza, iniciou ataques por terra e pelo ar, disparando centenas de projéteis contra Israel e invadindo o território israelense, matando centenas de pessoas. O ato se configurou historicamente em um dos maiores ataques ao Estado de Israel desde o seu surgimento. A faixa de Gaza é um território costeiro, localizado às margens do mar Mediterrâneo e faz fronteira com o Egito, a sudeste, e a Israel, a norte e a leste. Trata-se de uma faixa de terra e seu nome vem de Gaza, sua principal cidade. Outra metrópole importante em Gaza é Rafah, no extremo sul, ponto mais próximo à fronteira com o Egito. É nessa região que fica um dos postos de saída da faixa de Gaza. Nesse caso, fronteiriço com a península do Sinai, ele também é chamado de Passagem de Rafah. Os conflitos na terra dos judeus continuam até os dias atuais. Confrontos entre palestinos e israelenses são registrados nas ruas de Jerusalém constantemente. No sábado, 13 de abril de 2024, o Irã fez lançamento de mais de 300 mísseis e drones contra Israel. A ação do Irã se deu em retaliação aos ataques de Israel, ocorridos no início do mês de abril de 2024, a um complexo consular do Irã em Damasco, na Síria, matando 16 pessoas. Entre essas pessoas estariam militares de alta patente da Guarda Revolucionária do regime dos Ayatollahs. A defesa aérea israelense prontamente interceptou vários mísseis e drones do Irã. Israel contou com a ajuda de países aliados como os Estados Unidos, França e Reino Unido. Além desses, também contou com a ajuda da Jordânia e Arábia Saudita. Sobre os projetos lançados, ao todo foram 170 drones, mais de 30 mísseis de cruzeiro, mais de 120 mísseis balísticos. Para esse ataque, os danos ao Estado judeu foram mínimos, já que o sistema de defesa aérea de Israel foi eficiente. Já o Irã se apressou para informar que já fez a retaliação que precisava fazer e que, por hora, o assunto estaria encerrado. Porém, caso atacado, a resposta seria muito maior.
Já Israel sinalizou que a resposta aos ataques aconteceria no momento certo. Outros países do globo, como Rússia, China, Catar, Emirados Árabes e Egito, estão atuando para evitar que mais uma guerra entre em circulação, pois uma guerra entre as proporções de Irã e Israel ameaça a desestabilização de todo o Oriente Médio. Além disso, afeta economicamente todo o globo, já que o Irã, mesmo com as sanções econômicas enfrentadas pelo país, é um importante produtor e exportador de petróleo e gás. Sua produção atual é da ordem de 3,5 milhões de barris por dia. O Irã representa ameaça para todo o Oriente Médio. O país financia grupos terroristas no entorno de Israel há muitos anos. Grupos como o Hezbollah, o Hamas, Jihad Islâmico Palestina e o Houthis no Iêmen. Após os ataques no sábado, líderes do G7, que é o grupo dos 7 países mais desenvolvidos do mundo, se reuniram e condenaram os ataques do Irã a Israel e afirmaram querer estabilizar a situação de conflito e evitar uma nova escalada da guerra. Apesar de alguns países ajudarem a Israel a se defender, os governos do G7 não se comprometeram a continuar caso iniciasse uma guerra entre os dois. E você, o que acha? De todos os elementos do conflito envolvendo palestinos e israelenses, a cidade de Jerusalém talvez seja o mais complicado e o mais sensível por seu simbolismo. Deixe seu comentário e até o próximo vídeo. Confronto Ideológico. Esse é seu canal de notícias. Curta, comente e compartilhe.